Então vamos lá, pessoal. Começando aqui o nosso webinar, né? O objetivo aqui hoje é a gente apresentar o canteiro digital, tá? É uma ferramenta é, 100% web que a Senior desenvolveu justamente para trazer uma interface, né, mais amigável, né, para a gente conseguir avançar com toda a parte de, de avanço físico, né, linha de balanço, uma lacuna que a gente tinha, que era a questão do diário de obra, todas as ocorrências da obra, né, e toda a parte de qualidade, de ficha de verificação de serviço, ficha de verificação de material, e tudo isso integrado com o nosso ERP, tá? Então, o pessoal que está aqui hoje é o pessoal da base de construção, tá? Então, e hoje a gente tem muito que explorar na nossa base com esses produtos. E esses produtos, eles são modulares também, tá? Então, a gente pode... para mim, faz sentido só o diário de obra. Então, a gente pode comercializar só o diário de obra. Para mim, faz sentido eu ter aqui toda a questão da gestão de qualidade. Tá? Então, ele é um produto modular que a gente pode explorar já integrado numa solução nativa. Tá? Quem vai apresentar para a gente é o Fábio Cunha, nosso especialista técnico, tá? E agora fica com você, Fábio. Mar- Muito mar- obrigado. Viu? Maravilha, Rodrigo. Bem, pessoal, bom dia. Primeiramente, aí agradecer aí a oportunidade de nós estarmos demonstrando aqui o nosso módulo, né, que é o canteiro digital, né? Que justamente ele já vem aí para suprir algumas necessidades, né? Que ao decorrer do tempo a gente acabou identificando aí em nossos clientes, ok? Fiquem à vontade para as perguntas, tá? O David ele vai estar gerenciando aí as perguntas que vocês estiverem fazendo e daí a gente vai respondendo aí à medida do possível, ok? Pessoal, eu vou estar compartilhando minha tela aqui, né? É só uma gentileza, Rodrigo, assim que a tela aparecer, você me dá uma sinalização, por favor. Tá ok. Tá aparecendo? Perfeito. Pessoal, primeiro ponto, né? Então, o canteiro digital, tá? Ele é um portal, na realidade, onde nós temos aplicativo também para o mesmo, né? É um portal cujo licenciamento de usuários é se dado de forma ilimitada, né? Ou seja, ele não consome usuários e sim é por número aí de empreendimentos, tá, gente? Então, para quem? Para vocês que já são aí key users aí do RP da Mega, né? Então, mesmo conceito lá onde eu vou ter aqui os meus empreendimentos, ok? Muito bem, eu vou estar dividindo aqui a nossa demonstração aqui, né, em 5 momentos, tá? Eu vou começar falando um pouquinho dos principais cadastros e como se dá aí as integrações, tá? Na sequência, pensando aí numa linha de tempo aí de uma construção, eu vou estar falando com vocês aqui sobre especificamente aqui o recurso de linha de balanço, tá? Na sequência, vamos falar um pouco aqui sobre todo o meu controle físico de obra, ok? Após, vamos estar falando aqui sobre a parte de diário de obra, tá? E mais no final, vou estar destacando aqui alguns dashboards. Beleza, gente? Muito bem. Quando eu falo de cadastro aqui, gente, lógico que em uma hora não vai dar para detalhar todos os cadastros, né? Mas vamos falar aqui de uma forma geral e citando aqui os principais, né? Que eu entendo aqui, gente, de todos esses cadastros, o principal é as nossas fichas de verificação, tá? Pensando aí, gente, até não depara com o que nós temos no Mega hoje, né? Hoje, quando eu quero, por exemplo, qualificar lá um fornecedor, né? Eu tenho condições de qualificá-lo ou na entrada da nota, não é verdade? Ou quando eu tenho lá o meu módulo de empreiteiros, posso qualificá-lo na medição.
Só que eu fico um pouco limitado, né? Principalmente se eu quiser colocar algumas regras, né, de aprovação, por exemplo, algumas obrigatoriedades de fazer vínculos aí com fotos ou mesmo observações, né? Então aqui, gente, primeiro ponto, né? As fichas, então. Eu posso ter aqui, por exemplo, gente, as FVS, que são as fichas de verificação de serviço, tá? Bem como aí as FVMs, né, que são as fichas de verificação de material. Tem outros aqui também, né? Avaliação de fornecedor, qualificação e assim sucessivamente, tá? Pontos importantes, gente. Muitas vezes eu já tenho uma base de qualidade num outro sistema ou mesmo em Excel, né? Eu acho que interessante, pensando aí numa futura implantação, isso ser populado numa planilha e ser importado, totalmente viável, tá? Então, no exemplo aqui, gente, por exemplo, pegando aqui uma alvenaria estrutural de marcação, né? Aqui é possível vocês trabalharem com versões, tá? Ter aqui orientações, bem como vocês também podem vincular aqui, gente, as ITs, né? As instruções aí técnicas aí, inclusive para eu ver no mobile, né? Tal instrução. Dentro de cada dado de ficha, eu tenho condições aqui de vincular perguntas. Então, eu sou livre aqui para vincular perguntas, não tem limites essas perguntas, tá? E através dessas perguntas, eu também tenho condições de criar alguns parâmetros, né? Então, existe o cadastro de tipos de resposta que eu posso vincular, né? Os tipos de resposta pode ser seleção, como por exemplo aqui no meu caso, aprovado ou reprovado, poderia ser numérico, poderia ser um texto livre ou mesmo uma data, tá? Daí mais abaixo eu teria se é possível ou não vincular foto e se é obrigatório a vincular fotos. No exemplo aqui, a obrigatoriedade é somente quando reprovado, tá? Assim como também, pessoal, observações, né? Posso colocar? Posso. Tá, mas é obrigatório? Um exemplo aqui também, somente se reprovado. E posso também colocar já respostas prévias, tá certo, pessoal? Muito bem. Então, parte aqui das fichas, as FVS ou FVMs, tá? Agora pensando, gente, numa integração lá, porque a ideia o que que é? Integrarmos o orçamento. E tem uma novidadezinha aí que eu vou estar passando para vocês também, já bem no quente aqui também, aqui no canteiro, tá? Que a gente vai ver daqui a um pouco, tá? Parte de obra aqui, gente, então eu tenho aqui, por exemplo, alguns parâmetros aqui, tá? Como, por exemplo, né? Eu tenho aqui alguns parâmetros voltados a, por exemplo, se o executor, quando eu fizer um avanço, vai ser obrigatório ou não, tá certo? Se eu vou utilizar a ficha de inspeção, por exemplo, tem clientes que, poxa, tem algumas atividades que eu não tenho obrigatoriedade de colocar a ficha de inspeção, então posso estar desabilitando, né? Se eu vou poder vincular ocorrências no diário de obra, se num avanço físico eu tiver lá o meu empreiteiro, né? Ele tiver um contrato lá no módulo de gestão de empreiteiros, se eu vou poder mostrar ou não os itens, né? Vinculados ou não vinculados, se eu vou poder vincular o contrato do empreiteiro, ok, gente? E assim sucessivamente, tá? Para cada obra, eu também posso colocar quais são os usuários que são aí, que podem estar visualizando e fazendo as inserções, né? Lógico que tudo isso mediante aos perfis de acesso, tá? Quando eu falo aqui da configuração de integração, gente, então é aqui onde eu faço o vínculo com o meu orçamento, né? Então eu vou estar tratando justamente o meu orçamento 672, que ele está vinculado aqui, gente, é justamente um orçamento que eu tenho aqui na minha base, tá? Então, por exemplo, a gente vai estar focando muito aqui no 672, ok? Tudo bem, pessoal.
visto isso, né? Então, qual que seria, pensando aí até numa implantação, né? Qual que é o primeiro ponto, né? É a importação aqui desse orçamento, né? Aqui, gente, tem uma novidade. Quando eu faço aqui a importação do orçamento, né? E ele é vindo aí do módulo de ADO. Por que que eu falo isso? Porque também esse portal aqui ele pode ser utilizado extra ERP, né? Ou seja, eu quero contratar esse módulo, só que sem integração com nada, né? Eu poderia estar importando aí um Excel, por exemplo. Quando eu trabalho com ele integrado com o Mega, o que que ele faz? Ele importa o orçamento, verifica se existem contratos de empreiteiros que estão vinculados lá com o meu orçamento. Daqui a um pouquinho vamos entender por quê. Ele vai trazer isso também, os contratos aqui, ou seja, o cadastro dos fornecedores, tá? E também, gente, ele faz o vínculo daqueles locais, ou seja, na estrutura própria do empreendimento no Mega, por exemplo, se eu trabalho com vertical, ele vai me trazer lá, por exemplo, né, as unidades, né? Os apartamentos, por exemplo. Se eu trabalho com loteamento, ele vai trazer lá os lotes, né? Então, aqui o que que eu quero dizer? Entrando aqui, gente, ele me trouxe o meu orçamento e me trouxe aquela estrutura minha, estrutura própria. Tá vendo? Bloco A, apartamento um, 2, 3 e assim sucessivamente. Da onde que ele está trazendo isso? Lá do meu cadastro aqui de estruturas próprias, tá? Só um minutinho. Se eu pegar aqui, por exemplo, residencial aqui eu tenho os blocos e aqui as unidades. Daí, muito provavelmente, pingaria uma pergunta agora para mim aqui no webinar. Tá, Fábio, mas qual o sentido de eu trazer isso, né? Não sei se vocês já tiveram a necessidade, por exemplo, de eu fazer uma medição no ADO, por exemplo, lá da alvenaria do bloco X da unidade tal, né? Eu já fui cliente, acho que muitos de vocês sabem, né, que antes de eu ser consultor, né, e até estar aqui no comercial, né, eu fui cliente da Mega, né? Então, puta, como que eu tratava isso na época? E era um trabalho insano, tá? Para vocês que já utilizam a ADO, a gente poderia modularizar isso. Só que ficava meio insano. Vamos pensar o seguinte, gente. Um orçamento meu aí de 5.000 linhas. Vamos pegar uma torre só que eu tenha com, sei lá, vamos por só 10 pavimentos, com 4 unidades cada. Eu estou falando de uma modularização de 40.000 linhas. Certo, gente? Lógico que não é só assim, né? Às vezes eu tenho empreendimentos gigantes, né? E daí vocês concordam. Dá para tratar a integração com o Project. Bom, o Project estoura, né, em 64.000 linhas. Aqui nós não vamos ter esse problema. Por quê? Aqui tem um trabalho que nós fazemos, né, de pegar essa estrutura e fazer, por exemplo, aqui, gente, o vínculo dentro aqui das minhas atividades, tá? Aqui é óbvio, tá, gente? Para fins didáticos, aqui eu vinculei todos aqui de forma linear, né? Mas lógico que não é dessa forma que vocês vão estar tratando, e a consultoria vai estar instruindo vocês a como fazer esse depara para facilitar lá a minha linha de balanço. Ok, gente? Muito bem. Então, entendendo que eu já tenho o meu orçamento aqui importado, com as minhas estruturas, tá? E lembrando que não é obrigatório, tá, pessoal? Porque eu estou fazendo bem analítico para vocês entenderem até onde nós conseguimos chegar. A próxima atividade, qual que seria, gente? Vamos esquecer um pouquinho o canteiro, né? Seria eu planejar isso. E também é algo que dá um pouquinho de trabalho, né? Aqui, gente, já a conversa muda um pouquinho. Por quê? Pensando em linha de balanço, né? Vamos esquecer um pouquinho o sistema Mega. Vamos falar negócio. Linha de balanço, o que que nós fazemos? Nós montamos os pacotes de trabalho.
os pacotes de trabalho, nós vincamos com as atividades do orçamento, e daí tem algumas regrinhas que nós pontuamos para aí sim nós montarmos lá a minha linha de balanço de longo prazo para gerar os pacotes de atividades para de curto prazo, curto e médio prazo. Eu atendo as três nesse tocante, né? Então, o que que eu quero dizer aqui, pessoal? Aqui, por exemplo, eu tenho alguns pacotes aqui que eu montei, tá, gente? Então, só a título aqui de exemplo também, né? Um outro ponto que eu pelo menos eu sentia falta no ADO, amarração de predecessoras, né? Eu tinha que mandar para o Project, amarrar lá, devolver, só que ainda eu ficaria refém aí quando eu faço um avanço físico. Aqui eu consigo parametrizar o que depende de quem, tá? E eu também tenho um recurso aqui, gente. Digamos que eu tenho vários pacotes que dependem do término de um pacote. Como que eu faria isso, né? Utilizando esse recurso de pacotes adjacentes. O que são pacotes adjacentes? Se eu clicasse nesse botãozinho, ele abriria um outro pacotinho aqui, onde eu vincularia lá as linhas do orçamento, né? E daí, no caso, eu teria dois pacotes a serem iniciados, porém depende da finalização desse pacote, né? Dentro do pacote, o que que eu tenho aqui? Gente, as atividades, né? E dentro aqui, gente, eu tenho aqui alguns recursos também importantes. Por exemplo, eu posso definir um dias de atraso, se for necessário, tá certo? Eu posso já definir aqui quantos dias eu tenho de duração aí num determinado pacote. Qual que é a latência de dias que eu vou ter entre o término de um pacote e o início do outro, né? Gente, o que que é latência, né? Porque às vezes o nome aí fica meio subjetivo. Latência é o time, né? Aquele tempo que eu tenho entre o término de um e o início do outro, tá? Aí eu tenho outros campos aqui também, ritmo, frentes por ritmo e assim sucessivamente. Lógico, gente, aqui também tem toda as informações referentes a dados de pacote, né? Então, quando eu falo de ritmo, ele está vinculado aos locais, né? Então, um lugar está aqui, por exemplo, a quantidade de pacotes será executado simultaneamente naqueles locais lá que eu importei, tá certo, gente? Assim como frentes por ritmo, é quantos ritmos eu vou iniciar ao mesmo tempo, ok? Muito bem. Com o diagrama feito, tá? Da melhor forma aí para nós, né, engenheiros, nós atuarmos, aí a gente começa aqui com a linha de balanço, tá? É aqui, pessoal, onde nós vamos ter condições de fazer lá nosso baseline e fazer aí, gente, possíveis revisões, por exemplo, tá ok? Muito bem. Aqui, pessoal, estou pegando aqui deixa eu pegar o meu baseline primeiro, só um minutinho. A gente iniciar aí da forma sequencial, né? Então, aqui, por exemplo, pessoal, notem que eu tenho aqui, né? Então, meu calendário, aqui eu tenho o pavimento, lá o bloco, né? Aqui eu tenho os pacotes que eu montei, então essa minha obra aqui tá lá até o final, lá de 2026, por exemplo, tá? E aqui, gente, se eu descansar o mouse em cima do pacote, eu tenho aqui a duração que eu tenho aí de cada pacote, tá? As frentes por ritmo, o ritmo, quanto que eu já executei aqui do pacote, né? Bem como o custo desse pacote, tá? É, vindo aqui um pouquinho para o mês aqui de pegar setembro, por exemplo, né? Se eu descansar o mouse, eu tenho um pacote que já iniciou 5,9% esse começo, tá? Também, gente, dando duplo clique aqui, eu consigo ver aqui as informações de início e término, né? Eu consigo verificar aqui, gente, o que que precede esse pacote, né? E pós esse pacote, qual o próximo pacote que está dependendo desse? Quais os serviços que estão vinculados, né?
por exemplo, as atividades vinculadas, a estrutura vinculada, né? Então, desse pacote, eu estou tratando aqui especificamente não um apartamento, mas 4 apartamentos, mas poderia ter um pacote por apartamento, né? E o principal aqui, tá, gente? Vamos pensar que eu estou manuseando lá o meu pacote, certo? Quando eu manuseio um pacote, eu não quero ficar entrando no manual lá com data, eu quero clicar e arrastar. Como é que eu quero que esse arrastar se comporte? Eu só quero alterar a data desse pacote específico, ou eu quero que assim que eu arraste, todos que estão dependendo de mim também seja arrastado também no tempo, ou eu quero estar aplicando o local corrente. O que que é isso, né? Se eu arrastar, eu quero definir se vai ser somente um pacote ou se vai ser todos. Então, em linhas gerais, o que eu estou querendo dizer, dependendo do pacote que eu pegar aqui, ou ele vai, lógico, estou com cadeadinho aqui, né? Ou ele vai arrastar todos ou não. Tá certo, gente? Conforme eu arrasto, né? Ele já faz o ajuste em todos os pacotes, tá? Esse vai bem de encontro lá com o conceito lá para quem utiliza Project, ou mesmo, né? Concorrente direto aqui com o Canteiro Digital, que são lá o Prevision e o Agilin, eles também atuam aí da mesma forma, ok? Muito bem, gente. Pensando então que montei toda a minha linha de qual que seria a minha sequência, né? Fazer aqui a geração dos PCPs, tá? PCPs, gente, em linhas gerais é planejamento de curto prazo, tá? Então, aqui praticamente eu vou vincular as datas, então o meu já está gerado aqui de setembro, mas digamos, né? É vir aqui, gerar aqui do mês, tá? Selecionar o mês, pedir para ele gerar os pacotes, né? E isso vai ficar disponibilizado para mim em uma Kanban. Para quê? Justamente para eu fazer aquela auditoria física que vocês fazem no ADO, certo? Então vamos lá. Agora então, falando do terceiro passo, né? Dentro aqui do planejamento, o controle físico, tá, gente? Então o que que nós vamos ter aqui, né? O que não está planejado ainda, pacotes não planejados, pacotes em PCP e tudo que eu já avancei e já integrou lá com o ADO, tá? Aqui, gente, alguns pontos importantes, tá? Quando eu vou fazer um avanço, né? Por exemplo, né? Inclusive hoje, até antes, eu até aproveitei, né? Que eu tive aí algumas demonstrações, né? Tive uma demonstração cedo, né? Imagine que eu vou estar imputando a data de início e término, né? Tá? Quanto que foi executado? Agora imagine o seguinte: tipo de executor. Existem 3 pontos aqui, né? Pode ser um fornecedor, que é o meu empreiteiro, né? No caso aqui, pode ser uma equipe ou pode ser um funcionário próprio. Nesse exemplo aqui, foi um fornecedor, né? Foi um empreiteiro. Gente, se eu tivesse lá parametrizado para somente aparecer o empreiteiro com o contrato vinculado, se eu não tenho módulo de empreiteiros e deixo aquele cara vinculado, ou se eu tenho módulo, eu não tenho, por exemplo, um contrato com este, nem vai aparecer aqui para mim, tá certo? Aqui só para fins didáticos eu coloquei para aparecer, tá certo? Todo avanço tem que ter um responsável, né? Então, quem é o responsável, por exemplo, tá? E também, gente, vamos imaginar que de repente estava lá previsto 4,95 desse pacote, eu executei a menos. Aqui eu tenho os motivos de não cumprimento do PCP específico, né? E daí tem o cadastro lá de motivos, pode ser um acidente de trabalho, um atraso de material e assim sucessivamente, tá? Dentro daí, imaginando numa sequência, gente, imagine que na obra foi feita lá o avanço, né? Quando eu faço esse avanço, também eu tenho aqui, né, a ficha vinculada.
né? Lembra que eu comentei que eu posso estar aprovando ou reprovando, dependendo do que eu colocar numa caso de reprovação, pode ser obrigatório aqui a observação ou a foto, tá certo, gente? Ok? E assim como também eu posso ter aqui as orientações vinculadas aqui de preenchimento, ou o arquivo também anexo, né? Isso é muito legal se eu estou com um tablet lá, né? Para eu ver aí as instruções, por exemplo. Tá bom? Muito bem. Então, gente, aqui só a título de exemplo, né? Então, aqui, no caso, um empreiteiro, eu posso ter, tem um outro empreiteiro aqui que eu já criei. Eu poderia ter uma equipe. Aqui tem um ponto importante, até para falar aí do cadastro de equipes, né? Se vocês tiverem a necessidade de criar equipes e vincular lá quem são os colaboradores, né? Também é aqui totalmente possível. Nesse exemplo, tive um encarregado, tive aqui 3 pedreiros, né? E tive aqui 3 serventes, tá? Assim como também eu posso ter aqui, de repente, o funcionário, tá, pessoal? Mesma coisa, tá certo? Ao invés de eu selecionar o tipo de executor, eu coloquei funcionário e capturei quem é o funcionário, tá? Uma vez que eu tenha todas essa estruturação, todas as FVS obrigatórias preenchidas, né? Simplesmente, gente, como que eu faria, né? Posso estar selecionando todos aqui. Óbvio que eu não vou fazer nesse momento, né? Vou fazer só alguns. E eu arrastaria aqui o avanço. Mas vamos mostrar alguns aqui como que se daria. Vou pegar, por exemplo, esse que foi executado. Esse aqui também, tá? Esse aqui, vou pegar 4 deles, por exemplo, tá? Uma vez que eu preencha, eu venho, jogo aqui para o lado, selecionei os 4, tá certo? No card aqui. Então aqui ele vai fazer aqui a movimentação, né? Retirando aqui de PCP e jogando aqui para o avanço físico. Então já mudou. Então é simples assim, tá certo, gente? Um ponto importante que já chegaram a nos perguntar, Fábio, eu gostaria de não integrar automaticamente lá com o ADO, porque eu gostaria de fazer aí um checklist antes, né? Até porque, legal, alguém fez lá o avanço, teve lá a ficha de verificação aprovada, mas eu gostaria de dar um segundo checklist. Como que isso nós trataríamos, gente? Aqui dentro do cadastro, né, eu tenho condições aqui de não deixar aqui de forma automática, que nem o meu está. Eu poderia deixar aqui como sincronização manual, portanto, todos os avanços que eu fizesse aí, gente, eu teria aqui uma estrutura, né, de avanços pendentes, né, que o meu praticamente está tudo vinculado, mas aqui apareceria para nós aqui todos os avanços pendentes, eu validaria e pediria para fazer a sincronização manual lá com o RP. Bem, gente? Como o meu está automático, se eu vir aqui no ADO, né? Lá onde eu tenho o meu recurso lá do avanço físico, né? Por exemplo, dentro aqui das medições, tá? Eu vou ter aqui então 672 correndo aqui para o lado, né? Note que, olha, 4/9 está em andamento aqui, tá? Vocês vão ver que o recurso, a medição criada via API aqui de integração, ok, gente? E aqui, se nós fizermos um filtro, né? Tudo, né? Eu fiz aí as medições lá, 4 medições na realidade, do concreto estrutural aqui, que totalizou aqui 19,8, tá, gente? O único ponto aqui, gente, a priori, né? Aí eu tenho que fazer a aprovação aqui no RP. E eu entendo também, gente, que até de uma certa maneira é um ponto interessante, porque eu poderia deixar lá como sincronização automática e aqui ser aí um segundo checklist,
Ok, gente? Muito bem. Voltando aqui, gente. Agora, antes de eu falar o diário de obras, né? Deixa eu mostrar aqui, pessoal, o aplicativo, tá? Que eu já deixei. Então, aqui, gente, vamos entender, né? O aplicativo aqui funciona em qualquer plataforma, seja Android, seja iOS, tá? E aqui tem uma particularidade interessante, tá, pessoal? O primeiro ponto, ele é offline, né? Motivos, tem locais que não pegam internet, tá? Então, de repente, eu preciso fazer alguma medição, exemplificando aqui o segundo subsolo, não pega internet, né? Então, num local com internet, o que que eu faço? Eu clico aqui nesse botãozinho, opa, nesse botãozinho aqui, tá? Sincronizar, né? Tá certo? Uma vez que eu sincronize, gente, o que que nós vamos fazer? Ele vai sincronizar e eu vou ficar aqui com todas as atividades prontinhas aqui para fazer a auditoria. Então, só a título aqui de exemplo, né? Tá? Eu selecionaria aqui, ok? Aqui, gente, deixa eu ver, minha internet aqui tá meio ruinzinha, mas aqui ele traria aqui para nós, né? A ficha aqui de verificação, tá? Tô sem aqui a minha Wi-Fi, né? Então, ele traria aqui as fichas de verificação e, consequentemente, após eu fazer aqui toda os apontamentos, né? Simplesmente clicando nesse botãozinho aqui, ele também já integraria lá com o meu módulo de ADO. Ok, gente? Muito bem. Voltando aqui no próximo recurso, né? Diário de obra, tá, gente? A parte aqui do diário de obras também é um recurso bem simples, tá? Quando eu vou fazer a criação de um diário, eu posso, inclusive, caso necessário, aproveitar informações de diários anteriores. Se eu não quiser fazer do zero, tá, gente? Às vezes, no dia anterior, sei lá, olha, o dia foi claro e foi praticável, não foi impraticável. Por que eu vou ficar digitando tudo de novo, né? O que que eu quero dizer? Eu posso selecionar aqui, por exemplo, um outro relatório. E aqui, gente, praticamente eu desmarco ou marco o que eu quero que aproveite. Vamos exemplificar aqui, eu vou desmarcar as atividades e vou salvar aqui para a gente dar uma olhada, tá? Entrando aqui, então vou ter aqui as informações aqui da execução contratual, né? Notem que, por exemplo, o clima-tempo pedi para copiar, né? Mas aqui eu posso fazer alterações também, né? Então, o clima, na parte da manhã, será praticável ou impraticável, parte da tarde, por exemplo, né? A mão de obra, por exemplo, que foi utilizada, tá? A mão de obra própria, por exemplo, né? Aqui, mão de obra terceirizada, que é justamente aqueles dois pontos lá que eu fiz lá do avanço, né? Se eu utilizei algum equipamento, ok? Aqui eu posso estar imputando ocorrências aqui, né? Diárias. Ah, teve uma chuva forte. Isso aqui veio da onde? Num cadastro de eventos, né? Por exemplo, certo? Posso deixar disponível aqui algum comentário aí que o engenheiro queira colocar, tá? Posso também imputar aqui, gente, materiais que eu recebi, tá? Materiais que eu utilizei. Parte de serviços, né? Aqui ele já não trouxe nada, né? Por quê? Ah, eu quero importar o avanço, né? Então, ó, tudo que eu fiz, ó, eu fiz lá 4 atividades de apartamentos aqui distintos, então ele já traz aqui automaticamente, tá? Posso vincular aqui também, gente, galerias aqui de fotos, por exemplo, tá? Posso colocar outros anexos caso necessário, tá? E isso aqui, gente, vai para alguém aprovar, tá? Aqui um ponto que pergunta, já está indo para o aprovo isso, né? Ainda não, tá, gente? Então, a aprovação, alguém com perfil para aprovar vai entrar aqui,
vai aqui estar fazendo a aprovação, tá? Caso eu tenha necessidade também de imprimir, né? Às vezes o fiscal vai na obra e ele quer ver papel, né? Então aqui, gente, vocês podem também, inclusive, personalizar aqui o relatório, né? Inclusive com o logotipo aqui da empresa de vocês, né? A construtora, né? E aqui eu vou ter o diário aqui prontinho, né? Com todas as informações aqui, tá, pessoal? Galeria de fotos que eu tinha colocado e assim sucessivamente. E o local também, né? No caso, eu coloco quem é o responsável para assinatura. Podemos ter mais de um responsável para assinar caso necessário. Ok, pessoal? Ainda aqui, né? Muitas vezes, às vezes o fiscal pede, né? Eu quero um relatório aí da mão de obra efetiva, né? Então, aqui, mão de obra efetiva, eu posso vir aqui, pegar o mês respectivo. A princípio, eu vou pegar mês passado, né? Por exemplo, né? Então, aqui eu vou ter dentro de cada mês, né? Desde a minha mão de obra própria até os meus terceiros, né? Qual que foi a quantidade utilizada aqui dentro de cada mês, né? E aqui um resumo, né? Então, notem que 21% no mês passado foi empreiteiro, 78% e pouquinho foi mão de obra própria, tá? Muito bem, um outro ponto. Às vezes o fiscal pede lá as ocorrências de obra, né? Isso aqui foi uma demanda, tá, gente? Não foi nós que criamos. Demandaram lá no nosso ideômetro, né? Então, aqui, por exemplo, quero saber tudo que houve, por exemplo, lá no meu mês de agosto, tá? Por exemplo, então vou vir aqui, vou fazer filtros. Então, eu vou ter aqui todas as ocorrências categorizadas, né? Por tipo. Então, notem, eu tive 5 acidentes de trabalho, né? Tive aqui algumas entregas, atrasos de entrega de material. Tive aqui alguns desacordos comerciais com empreiteiros e assim sucessivamente, tá? Além também, gente, de eu ter aqui um relatório aqui fotográfico também. Posso vincular aqui, digamos, não, quero só trazer data de hoje. Eu posso vir aqui com data de início e término, posso vir aqui, ele vai trazer aqui um relatório fotográfico, né? Separado por diário de obra, ok, gente? Por exemplo, ok? Bem, Flávio, e- pode falar, interromper um pouquinho só para fazer uma pergunta que colocaram aqui. claro. É, foi perguntado aqui para a gente, tá, se essa aprovação do diário de obra pode ser realizada pelo aplicativo, o próprio Ainda, aplicativo do Canteiro Digital. Precisa ser no web mesmo, né? ainda é web, Tá bom, exatamente. tá bom, A tá ideia, perfeito. conforme eu falei, né, a ideia é nós centralizarmos, inclusive, tudo no aprovo, mas eu acho legal para quem já tem, é que não pintou essa demanda lá no ideômetro, né? Uhum. Mas é legal, de repente, se for interessante, né? A gente conversar com produtos e colocar no aplicativo canteiro. É que nós estamos procurando centralizar tudo no aprovo. Perfeito, ótimo, obrigado, Fechou? viu? Imagina, imagina. Muito bem. Agora, gente, pensando aí nos dashboards nativos. E depois, gente, eu vou mandar aqui, embora vocês vão ter, inclusive, acredito que semana que vem não é um webinar, mas eu acho que é um summit, onde o nosso head de produtos vai estar presente. Já vou adiantar alguns pontinhos aí que provavelmente ele vai estar falando, tá? Muito bem, gente. Pensando aqui nos dashboards, né? Então, gente, aqui praticamente, vamos pegar aqui numa sequência um dashboard aqui, por exemplo, da minha linha de balanço, tá? Então, vou fazer um filtro aqui, por exemplo, tá? Ele vai fazer aqui um processamento, né? Aqui ele vai vir de encontro, gente, com aquela aquela análise gerencial também que nós temos no ADO, não sei se vocês utilizam, aquele recurso do IDP, que é Índice de Desempenho de Prazo. É para eu saber se a obra está em dia, como que a obra está, né?
Então, olha só, aqui no caso, até hoje, né? Eu tô aqui com IDP de 0,93, né? Então, conforme as nomenclaturas, né? Tô atrasado, né? Meu índice de desempenho de prazo, se tivesse 1, estaria em dia. Se tivesse abaixo de 1, atrasado. Se tivesse acima, adiantado. Então, realmente, ele está avaliando a minha linha base até hoje. Então, eu estou um pouquinho atrasado, tá, pessoal? Ok? Muito bem. Mais abaixo aqui, eu tenho o progresso mensal, tá, gente? Deixa eu só colocar uma. Essa cor tá muito brancão aqui. Vou colocar um cinza que fica até melhor, que a gente vê, né? Aqui, gente, por exemplo, eu consigo analisar aqui a minha linha base, tá? Quanto que eu tenho de linha base dentro aqui de cada mês, por exemplo, tá? Quanto que foi realizado, ok? Dentro de cada período. Aqui, gente, a importância de também fazer a criação aí dos pacotes, né? Porque como que eu quero enxergar, por exemplo, o desempenho de cada pacote? Aqui eu vou ter dentro de cada mês, né? Minha linha base, meu previsto e meu realizado, né? Dentro de cada qual, ok? Então, aqui já está uma das justificativas, né? Mês de agosto. Tá, estou com uma previsão aqui, inclusive com uma linha base de 14,05, estou com 7,56, né? Por isso que é importante o replanejamento aqui da linha base que nós fazemos, tá? Aqui também, gente, aqui ele traria para nós, né, a curva S aqui de obras, por exemplo, né? Então ele traz aqui uma estruturação aqui da curva S, caso, né? Daí eu acabo deixando de utilizar aquela minha curva S lá do ADO, podendo ser, né, via percentual ou podendo ser valor também. Ok, gente? Muito bem. O mesmo conceito aqui, pessoal, do diário de obra, tá? Aqui eu também tenho aqui um dashboard aqui de diários de obra, tá? Então vamos selecionar aqui. Um ponto também que sempre perguntam, Fábio, eu quero trocar de empresa, né? Praticamente eu venho aqui, troco de empresa para ver a análise da outra, ok? Pensando aqui no diário de obras, gente, então aqui eu posso fazer filtros aqui também, né? Então, aqui o que que ele está me apontando? Tive 26 eventos climáticos, que deu 34,2. Posso ter acidentes de trabalho, teve aqui acidentes de trabalho, tive atraso de entrega, tive aqui desacordo comercial aqui com o empreiteiro, né? E aqui eu consigo ver também, em percentuais dessa obra específica, quanto que eu tenho de profissionais, né? Então, notem, nessa obra eu tenho 58 empreiteiros, tá? Já mão de obra própria eu tenho 240. Muitas vezes eu preciso saber dentro do mês, né? Como que eu estava de mão de obra própria versus empreiteiros? Aqui eu vou ter mais embaixo, né? Então, por exemplo, em abril, tinha 18 terceirizados contra 72 colaboradores. E assim sucessivamente, tá, gente? Ó, esse mês, a priori, eu estou atuando aqui com 4 empreiteiros e 12 funcionários próprios a priori. Ok? Gente, e para finalizar aqui o meu discurso, tá? Daí eu tenho também aqui um dashboard aqui geral, né? Então aqui eu consigo identificar até hoje, tá? Quanto que eu tenho não planejado em planejamento de curto prazo e consequentemente quanto que eu avancei, tá? Aqui ele vai trazer para nós parte do avanço mensal, né? Por exemplo, tá? Então, quanto que eu tenho aí para setembro, quanto que eu avancei nesse mês e quanto que eu preciso fazer, né? Quanto que eu tenho acumulado na realidade até agora. Mais abaixo, gente, percentual de execução das atividades aqui dos serviços, tá? Aqui, gente, eu tenho em análise aqui de PCP quanto que eu tenho de execução no prazo, quanto que eu tenho atrasado, tá? Quanto que eu cumpri e quanto que eu não tenho não cumprido aqui.
Aqui, gente, eu vou ter aqui mensalmente, né, os PCPs cumpridos aqui dentro aqui de cada mês, tá? Posso ter aqui um semanal, por exemplo, que no meu caso aqui só está setembro, mas eu consigo, inclusive, né, fazer alguns filtros para eles trazerem aqui várias semanas, vários meses, tá? Pacotes de trabalho por executor, né? Então, notem, tenho equipes, tenho empreiteiros, tenho funcionários próprios, tá? Pontos importantes. Se eu deixo parametrizado lá para não ser obrigatório lá o informe do executor, gente, fica aparecendo aqui como não identificado, tá? Então, uma boa prática, tá, pessoal? Deixar com o parâmetro lá setado para colocar quem é o executor, tá? Aqui eu tenho também quanto que estava planejado, né? Por tipo de executor, o planejado e executado, né? Ó, equipe, funcionário. Ó, eu tive fornecedor sem contrato, mas eu poderia ter fornecedores com contrato, tá? Ok, gente? Então, mais também um pacote aqui de análise. Ok, gente? E, gente, para finalizar alguns pontos que estão aí em roadmap, né? Inclusive foi aí algumas demandas aí que a gente pegou aí com os nossos clientes, né? Muitos falam, Fábio, que o avanço fisicamente corresponde à minha medição do empreiteiro. Então nós tínhamos aquele impasse, né? Se eu tenho contrato com material, serviço e material, como que fica isso, né? Como que eu, então, às vezes, uma medição física difere da medição do empreiteiro. Um outro ponto, às vezes eu sou amigo do empreiteiro, né? Avançou 30%, mas vou pagar um pouquinho mais para ele. A gente consegue pegar no ADO isso, né? Vocês sabem disso, né? Através das análises, né? Aqui em roadmap está para assim que for feito uma medição física, ele já está integrando lá com o avanço físico normal que eu mostrei para vocês, mas ele já integrar lá com o contrato de empreiteiros para vocês tomarem a decisão. Realmente foi isso que avançou? Aí alguém vai ter que fazer lá a aprovação, tá, gente? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que está em roadmap, né? É o planejamento eu fazer daí somente o planejamento aqui, ele já me integrar com o ADO e lá eu fazer lá o meu planejamento de compras, mandar recalcular na realidade o meu compras e consequentemente recalcular o meu cronograma financeiro, né? E lá eu acredito que muitos de vocês têm cenários lá no Controla para fazer as integrações. Então, em linhas gerais, o que que eu estou querendo dizer aqui, tá? A partir do momento que eu montar os pacotes aqui, fazer o planejamento, isso aqui, gente, praticamente deixará de ser executado, tá? Ou seja, o que que eu vou estar executando aqui a título de cronograma aqui? Simplesmente mandar recalcular aqui o meu cronograma de compras, tá? Por que isso? Porque ele vai capturar o lead time, que vocês sabem, né? Cadastro de especificações de grupos e itens, ele carrega aqui o lead time, então vai ser recalculado e, consequentemente, vocês vão recalcular aqui o financeiro, tá? Então, são pontos aí de roadmap aí para melhoria aí das interações. Ok, pessoal? Rodrigo, deixei 10 minutinhos aqui, fui meio britânico aqui para perguntas aqui do nosso webinar. Muito bom, Fábio. O produto ficou muito bom. A gente estava pleiteando isso faz bastante tempo, né? E deu para ver que é um produto que já está bem maduro, né? A gente já teve vários pilotos, então as integrações já estão já bem avançadas, né? E a pergunta que foi feita eu já trouxe já para a gente, né, pontualmente. Então eu queria agradecer,
né, e deixar aí a disponibilidade, tá? Podem fazer contato aqui com a nossa equipe comercial, né, para orçamentos, né, para detalhar, né, inclusive a forma de comercialização, a gente está totalmente à disposição, tá? É, Então, perfeito. Então, não sei se quer falar mais alguma coisa, mas eu gostaria de agradecer e foi muito boa a apresentação. perfeito. Só reforçando que o canteiro digital ele é modular também, né? Ou seja, eu posso, hoje a minha dor é o diário de obras, eu só contrato o diário, né? Até para a gente conseguir uma melhor negociação, né? Como é modular, você pode pegar, por exemplo, não, eu quero o PCP, eu quero lá o linha de balanço, quero o avanço físico, porque de repente eu não trato hoje planejamento, ou só quero Uhum. pegar o diário, totalmente modular, tá? Então, Perfeito. agradeço, tá, a equipe aí da Information, a oportunidade, se tiverem alguma dúvida também, a gente fica à disposição, beleza? Muito obrigado, viu, Fábio?